Do pó do solo vem a vida, que ao envelhecer volta ao solo para gerar e manter vida nova. 98% da vida animal, vegetal e micro-organismos estão na litosfera e hidrosfera, na superfície da Terra. Porém, 96% do que compõe a vida são elementos da atmosfera. Os 4% restantes são chamados de nutrientes minerais do solo, que a planta utiliza no mínimo 3 nutrientes minerais, podendo chegar a 50 elementos químicos na planta. Podendo chegar a 50 elementos químicos na planta. Vê a tabela. Nutrientes gasosos e minerais das plantas e nos animais. Macro e micronutrientes. Tabela periódica. Com as suas raízes, as plantas colhem a água e nutrientes minerais do chão, enquanto a parte aérea da planta, que é o caule, ramos, folhas, associada a outros elementos do reino animal e micro-organismo, tem acesso aos elementos da atmosfera, gases, ar, água, e parte do reino vegetal dos oceanos não tem acesso a esses elementos do solo e da atmosfera aqui fora dos oceanos. E por isso os oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície da Terra, têm menos de 30% dos elementos do reino vegetal em massa, número e espécies. O reino animal e vegetal dos oceanos depende para viver dos elementos do solo e da atmosfera nas terras emersas. Quando a matéria orgânica animal e vegetal das terras emersas é descartada pela natureza no final do ciclo da vida de cada espécie, deve ser incorporada ao solo ou ao pó do solo, e assim retornando ao solo os minerais, gases, água e matéria orgânica pronta, que vai integrar novos corpos vivos. A criação da vida na Terra depende dos valores dos 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Diferente de cada lugar, é diferente em cada lugar, ou seja, são diferentes em cada lugar e a todo instante, criando assim a diversidade de vida, onde todos os elementos do reino animal e vegetal e dos micro-organismos fazem das massas de água, solo, gases da atmosfera uma casa comum, um corpo vivo dinâmico. A vida em cada lugar do espaço da Terra e tempo depende do equilíbrio dos elementos que gerem e mantêm a vida, que é tarefa da própria vida sob a direção de um dos elementos da vida, ou seja, o homem, único ser vivo da Terra, ciente e consciente, capaz de controlar, condicionar o equilíbrio dos elementos que compõem a vida. A vida não é ilimitada e pode desaparecer quando os valores dos elementos são incompatíveis com a geração e manutenção da vida diversificada. Para o bem do universo, o homem é cidadão do universo que fica, mesmo que a Terra se exploda. É o homem novo. Vamos, baseado nestas informações, identificar onde o homem interviu para o desequilíbrio desse ambiente onde nós estamos. A vegetação, a flora, foi reduzida de uma massa orgânica permanente de 3.000 metros cúbicos por hectare para uma vegetação de apenas 10 metros cúbicos por hectare, que é uma vegetação provisória de pequeno ciclo de vida, que são relva, gramíneas, que surgem todos os anos com as chuvas, mas seca e morre com 180 dias de vida, deixando a terra nua, submetida às intempéries da luz solar, ventos, solo morto, seco, em desequilíbrios. As chuvas foram reduzidas em volume e tempo de duração, mas pode acontecer chuva de mais de 100 milímetros em 24 horas, provocando desastres. Com a massa vegetal, quinto elemento da natureza, reduzida de 3.000 metros cúbicos por hectare para 10 metros cúbicos por hectare, todas as variáveis atmosféricas do clima foram alteradas, eliminou 80% da fauna, eliminou 80% da fauna em números e espécies.
enquanto o homem não consegue tirar o sustento da terra, o que se agrava com a sua agropecuária. Nesse ritmo de destruição, a tendência é piorar o clima, e sem qualidade de vida o homem tende a desaparecer. O que fazer para amenizar a situação? Buscando seu equilíbrio, é utilizar os recursos naturais nos valores disponíveis e incorporar essa pouca massa orgânica vegetal agora, ainda viva, ao solo, visto que ela, de pequeno ciclo de vida, seca e vai desaparecer. Incorporando-se essa massa orgânica ao solo, todos os elementos que compõem a planta vão fertilizar o solo e gerar e manter a vida. Item 2. Item 2. Captar 10% da água dos 300 milímetros de chuvas, que é a média de chuvas ao ano, de água da chuva, ou reservar 10% dessa área para captar água diretamente das nuvens, sem contato com o chão, e armazenar essa água tal qual vem das nuvens para o abastecimento urbano e produção de alimentos. Captar água diretamente das nuvens, sem contato com o chão, e armazenar essa água tal qual vem das nuvens para o abastecimento urbano e para a produção de alimentos nos 365 dias do ano. Item 3. Ao se disponibilizar dessa água doce abundante, que corresponde a 10% dos 300 milímetros de chuvas ao ano, nós podemos cultivar todo tipo de lavoura, já que a água é o principal elemento da natureza e o solo a gente faz. Aqui está o projeto. Durante os 365 do ano você pode fazer agricultura, desde que disponibilize de água doce das chuvas e solo, que você pode fazer, já que o solo está sob nossos pés. É o quarto elemento da natureza. E se a gente tem água doce e tem solo, os outros elementos do clima vão entrar em equilíbrio. E o homem pode viver por toda a vida na terra. O item 4 é abolirmos de fato, até rimou, o fogo na agricultura, que é praticado aqui sem limite.